Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica diretamente da Unibis Cultural. Hoje tenho o prazer de receber Paz Grimland, querido amigo, mais um israelense aqui para a gente conversar. Brasileiros israelenses unidos e misturados. Ele trabalha na Brasil Paralelo, entre outras produções culturais, e acho que eu posso dizer que é um grande ativista para esclarecimento do que acontece em Israel, para a defesa do nosso povo, da nossa terra. Obrigado pelo convite, é uma honra. Pô, obrigado, eu que agradeço. Isso aí. E eu queria começar perguntando um pouquinho para você, assim, da tua trajetória, como você entrou nessa parte de produção, edição, e ao mesmo tempo tua trajetória judaica, onde isso também começa a se mesclar, ou se sempre foi misturado? Sim. Então, na minha adolescência toda, assim, na verdade, assim, minha infância toda, eu assistia muito, enfim, eu via muito filme, assim, via muita série, muito programa de TV e tudo. Eu sempre fui muito aficionado, assim, por esse tipo de conteúdo, pela mídia em geral, né, mais por cinema mesmo, assim, tipo, eu ia no cinema toda semana, assim, não é como se minha família também tivesse dinheiro para ficar indo no cinema, mas era algo que eu gostava, assim, tá ligado? Tipo, era uma prioridade, assim, na vida. Tipo, pra mim, ir pro cinema era mais importante do que, sei lá, do que tomar um sorvete, tá ligado? Qualquer coisa assim, né? Então eu gostava muito, assim, de assistir filmes, né, séries e tal. Foi chegando ali meus 10 anos, assim, e eu assistia muito conteúdo no YouTube, assim, na internet, né? 2010 foi bem a época que teve aquele boom, assim, dos YouTubers, assim, né? Do pessoal, Felipe Neto, né? Aquela galera, assim, PC Siqueira, Cauê Moura, aquela galera que fazia aqueles vídeos, assim, de vlog e tudo. Aí eu comecei a ver, tipo, caraca, tem um pessoal que faz conteúdo na internet, de casa, assim, pro YouTube, né? E consegue viver disso, tá ligado? Aí eu comecei a tentar fazer uns videozinhos, assim, na internet, tá ligado? Eu pegava minha câmera, assim, e gravava umas coisinhas, assim, falando com a câmera e tudo, tipo, bem, assim, era um adolescente brincando, assim, na real, né? Mas, Me lembra o canal do Rafinha Bastos, também foi um dos primeiros lá atrás, era meio nesse esquema, assim. A página do Rafinha, né? Pegava Isso um aí era antes de negócio, eu fazia nascer. um humor, caramba. Eu sou de 2000, né? A página do Rafinha era de 99, É né? mesmo. Mas eu assisti, eu cheguei a ver o conteúdo dele e tudo. Sou muito fã dele, inclusive. Mas tá, aí eu fui fazendo esses vídeos, né? Por incrível que pareça, teve uma galera que começou a gostar dos meus vídeos, gostar principalmente da edição dos meus vídeos, né? O pessoal fala, pá, tu tem uma edição muito boa, o timing humorístico, assim, é muito bom, tu consegue fazer os cortes na hora, assim, tipo, sente o momento que tem que entrar ali pra fazer a dinâmica da piada e tudo, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei muito cedo a trabalhar com edição, né? Tipo, outros youtubers, assim, começaram a querer que eu fosse editor deles, né? E eu comecei a fazer isso como trabalho, né? Aí começou uns youtubers mais pequenos, assim, aí foi crescendo, fui chegando, começando a trabalhar para uns youtubers grandes, assim, cheguei a trabalhar para o Authentic Games, para o Gato Galáctico, para o Muca, para o Felipe Neto, inclusive, também, naquela época que ele estava fazendo vídeo de Minecraft, ali em 2020. Enfim, 2019, 2020 foi a época que eu me consolidei, assim, tipo, no mercado de edição para YouTube, assim, eu editei para os maiores youtubers do Brasil na época, assim, e, assim, eu ficava sempre mudando, assim, de cliente também, tá ligado? Eu não conseguia ter muita estabilidade, esse era um problema, porque eu tava sempre querendo crescer, assim, tá ligado? Então, tipo, beleza, já passei um tempo editando pra esse, eu quero o próximo, tá ligado? Quero tá crescendo, quero tá evoluindo e tal. Até que metade de 2021 eu tive a oportunidade de trabalhar com a Brasil Paralelo, que estava experimentando uma nova linguagem, né, de conteúdo, estava querendo fazer conteúdo para YouTube, né, programas de YouTube. Até então eles tinham experiência mais só com documentário mesmo, né. Eles estavam querendo fazer programa para YouTube, daí tinham esse projeto que era o Rasta News, né, que ainda não sabiam muito bem como é que ia ser isso aí, tipo, gravaram um piloto, mas não sabiam muito bem o que fazer com aquilo, né. Aí eu editei aquele piloto, né? O pessoal se amarrou assim na linguagem ali da edição das imagens aparecendo do tipo de piada assim bem dinâmica, assim, bastante corte, bastante imagem, bastante meme, insert assim entrando na tela, né?
E o programa foi um sucesso instantâneo, assim, tá ligado? O Rasta News, o Rasta era um cara que ninguém conhecia, assim, na internet. De cara ele já bombou, assim, Caiu né? nas graças. Sim, o primeiro episódio já teve 1 milhão de visualizações, assim. Então, já tiveram, inclusive, 2 pesquisas acadêmicas até, né? Tipo, sobre o sucesso do Rasta O News, assim, fenômeno, né? que Falando, legal. assim, como um fenômeno, né? E aí eu vi, pô, na BP, na Brasil Paralelo, eu tô tendo a oportunidade de realmente crescer, de realmente me consolidar com alguma relevância. Então eu vou ficar aqui, tá ligado? Eu decidi ficar ali na BP, né? E é isso, daí desde 2021 até agora eu tô na BP e tô sempre trabalhando nos projetos que eles têm, né? 2022 fizeram o Brasil Raiz, que foi a série viajando o Brasil, assim, com o Rasta, né? Tipo, Recife, Rio Grande do Sul, Ouro Preto, Rio de Janeiro, vários lugares, Manaus, assim, né? Eu trabalhei nessa série também. Depois, inclusive durante as gravações do Brasil Raiz, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Que o Rasta era parado no aeroporto por crianças, né? Que Foi ali legal, que a caramba. gente percebeu, caralho, tem criança que assiste o Rasta, tá ligado? A gente não fazia ideia disso, tá ligado? Que o Rasta fazia sucesso com criança, assim, era uma coisa que a gente nem imaginava, Até assim. porque ele não fala fácil, Não fala né? Ele tem fácil uma forma, ele tem uma ironia ali, um e negócio nem é apropriado pra nem é tão criança, né? Não é, a apropriado. gente fala umas coisas que não é legal mostrar pra criança. A gente bota um disclaimer no começo do Rasta News falando, gente, é pra maiores de 16 anos. Mesmo assim o pessoal vai lá e mostra pros filhos. Enfim, aí nisso me surgiu a ideia, pô, a gente tem que aproveitar esse carisma, essa graça que o Rasta tem com as crianças, assim, com o público infantil, e fazer alguma coisa infantil com o Rasta, né? Aí isso conversou com uma ideia que eu já tinha de muito tempo, que era de fazer um programa com fantoches, uma série com fantoches no estilo dos Muppets, que eu sou bastante fã, né? Sempre Uhum. fui. Eu decidi unir o útil ao agradável, assim, né? Unir os 2 projetos, trazer essa proposta para Brasil Paralelo. A gente ficou muito tempo lutando para conseguir aprovar essa proposta, esse projeto, mas eventualmente a gente conseguiu. A gente foi lá para a montanha, lá no interior do estado de Nova York, que é onde o Rasta vive e tal. E a gente gravou a série lá, né? A gente filmou toda a primeira temporada, tudo muito bem produzido, assim, com atores, um elenco real, vários personagens, assim. E uma temporada inteira, né? Uma série mesmo, né? Com fantoches, né? Com vários personagens, assim. O Bjorn Show ele é escrito e dirigido por mim, né? Eu atuo também como alguns fantoches e tem outros atores também que fazem outros personagens, né? O próprio Rasta e o Jopa também ajudaram bastante no roteiro e tudo. E o Rasta também participa, né? Fazendo músicas ali, conversando, interagindo com os fantoches, com aquele jeito dele e tal, e fazendo a trilha sonora que é sensacional, assim, muitas músicas incríveis, assim. Pessoal que gosta, inclusive, tipo, da cultura, da estética dos anos 70, assim, vai se amarrar muito, assim, o programa tem muito essa vibe, assim, muito essa estética, né? As músicas, assim, a trilha sonora parece que saiu do Magical Mystery Tour, assim, tipo, é bem nessa vibe. E, a minha ideia com o Bjorn Show era resgatar aqueles seriados dos anos 80, 90, que toda a família conseguia assistir junta, né? Que não era bobo, mas também era seguro para Também não criança. era puro. Assim, era inocente sem ser bobo, né? Uhum. Tipo, tinha. Que é o que, por exemplo, o Chaves tinha, né? Família Dinossauro, Alfio é Teimoso, né? Várias séries ali daquela Família época. Dinossauro, aliás, vários cortes aparecem hoje no. E aí você fala, cara, eu não entendi a piada naquela época, e Sim, tipo, e agora eu sei o que ele quis Os dizer com meus isso. pais entendiam, era disso que eles estavam rindo que eu não entendia, né? Tipo, quando a gente se juntava ali no sofá da sala para assistir, né? Eu via meus pais rindo de uma piada que às vezes eu não entendia, daí agora adulto eu revejo essas séries, eu tô entendendo, Pois e daí é. eu entendo que, pô, essas séries daquela época, dos anos 80, 90, eles tinham que agradar todo mundo, senão eram cancelados, né? Então, isso criava uma dinâmica que essas séries operavam numa dupla frequência, né? Tinha que ter piada que era pro adulto e tinha que ter piada que era pro público infantil, né? Tinha um apelo visual, os personagens eram cativantes, assim, para as crianças e tudo, mas o roteiro também tinha uma certa complexidade, uma certa mensagem que só o adulto realmente conseguia apreciar, né? Até porque era uma experiência coletiva, de Era uma experiência família, coletiva. e hoje parece que a coisa é muito mais individual, né? Melhor que Sim, você veja porque sem os seus pais.
Porque Vai que hoje a gente não tem mais essa cultura de todo mundo se reunir em volta da TV para assistir um programa, né? Hoje não tem isso, porque hoje todo mundo tem o seu próprio celular, né? Então o pessoal fica ali no celular, tipo, cada um fica no seu universo ali, tipo, cada um tá no seu quarto ali, num canto da sala. O Tipo, que ainda reúne talvez é um filme, talvez uma série. eventual, assim, né? Porque é mais assim, tipo, a mãe fica assistindo um Reels de gatinho num canto da sala, o pai fica vendo um corte de podcast lá no canto, e o filho fica vendo algum conteúdo obscuro, assim, que os pais nem sabem aqueles que canais de existe. curiosidade e tal. Meus filhos adoram ver essas porcarias. Mas às vezes os filhos estão assistindo conteúdo que Não nem é pra deveriam, eles, né? exato. Que nem... Os filtros ainda não são bons o suficiente. É. E, bom, puxando para a parte judaica um pouco, no Trincheira, você falou, se não me engano, que você chegou a editar vídeos para a BP, não sei se especificamente só para o Rasta, quando você morava em Israel. Quer dizer, para todos os fãs do Brasil Paralelo, que são judeus ou simpatizantes, tem esse plus aí, esse segredinho de bastidor que com certeza a gente fica feliz em saber, né? Sim, de 2021 até começo de 2022 eu estava morando em Israel, né? Foi bem a época que eu entrei para a BP, né? E eu editei bastante coisa. Na época eu estava editando só o Rasta, né? E eu editava lá de Israel, né? Trabalhei para a BP morando em Israel por bastante tempo. Depois, em 2025 também, o ano inteiro praticamente de 2025, né? De janeiro até setembro, eu fiquei morando em Israel. E eu editava para a BP, né? Foi o período que eu fiquei editando o Rasta News e o Bjorn Show, que eu também editei, né? Eu também já escrevi alguns Rasta News, roteiro também, né? Então, e aí eu te pergunto, desculpa interromper, mas é a mesma coisa? Porque eu entendo que a experiência é muito parecida, mas a influência, o ambiente, a guerra, tipo, te dá vontade de produzir coisas ou de repente de tentar encontrar uma maneira onde aquilo que você já está com a mão talvez possa ser um canal ou não, enfim, de comunicação, de conexão desse tema específico. Judaico, Israel, guerra. Cara, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que eu tenho feito muito nos últimos tempos, né, é isso que eu tô fazendo agora, né, tipo, dar entrevista, ir nos lugares, assim, para falar sobre, assim, falar não só sobre mim, assim, né, falar sobre Israel, sobre judaísmo, sobre como é viver em Israel, né, tipo, sobre a perspectiva de um israelense, de alguém que nasceu lá, que tem família lá, que morou lá e tudo, né, porque hoje em dia o que a gente vê é muita desinformação circulando, né, no meio, assim, claro, não no meio judaico, né, mas no meio, assim, do público geral, né, tem muita desinformação sobre Israel que rola, né, o pessoal, o que mais tu vê hoje em dia na mídia, né, o pessoal falando que não, que Israel, as pessoas são, né, muito preconceituosas, discriminam muito extremistas, cristãos, exterminam, um monte de cospem mentira. Cristão, exterminam palestino, não sei o quê. Que é a generalização, né, porque alguém fez isso, de repente, então não, é assim. Ou até o lance do Epstein. Não, olha aí, judeu. Peraí, mas quantos caras ruins fazem? Ninguém fala que eles são cristãos, que eles são brasileiros, qualquer rótulo que os identifique, mas não, esse é judeu, então todo judeu é assim. E hoje em dia com o IA fica mais difícil ainda, né? Porque o cara em 2 segundos faz ali com um prompt numa IA, assim, o cara bota foto do Jeffrey Epstein em Israel, aqui, uma foto dele em Israel, tá ligado? Com a bandeirinha na mão ainda. Pois que provavelmente ele nem segurava, mas nem seguraria, vamos dizer. Interessante, isso também é uma curiosidade que eu tenho para perguntar para alguém envolvido, como que fica a produção convencional com a total revolução e falta de limites da IA? Como é que mantém um equilíbrio? Tem que ter um propósito, porque aí você mantém sua identidade? Como que funciona? É muito tenso isso, né, cara? Ninguém ainda tem a resposta definitiva para essa pergunta. Isso é uma coisa que eu tô querendo descobrir, inclusive. Mas a conclusão que eu chego, né, é que provavelmente o que a gente vai ter vai ser uma grande revolução cultural, né? E a gente vai ter que aprender a se adequar à IA, tá ligado? Quem tiver preconceito com IA, quem ficar com firula, assim, com picuinha com a IA... Quem quer ser puritanista demais quem pode ficar para trás. Quem ficar sendo puritano, quem ficar com picuinha vai ficar para trás, né? O pessoal não vai conseguir acompanhar a evolução do mercado, que nem o que aconteceu, por exemplo, no começo do século XX em Nova York, né? Nos Estados Unidos, né? Na verdade, em Nova York tinha o grupo ali
do teatro, né, que faziam aquela coisa, arte dramática mais séria, né, e tinha um grupo lá de judeus, inclusive, né, lá em Nova York, que queria fazer uma coisa mais pastelão, mais comédia, assim, mais pras massas, assim, e não uma coisa um pouco menos elitista, assim, né. E aí esse pessoal foi expurgado, disseram, não, aqui vocês não trabalham mais, vão embora. Eles foram pra Califórnia e fundaram Hollywood, tá ligado? Então, Simples assim, né? então daí, pois é, velho, o que eu vejo a IA dessa maneira, tá ligado? Tipo, beleza, o pessoal vai ficar com preconceito, vai falar, não, quem usa IA tá tirando o trabalho de artistas de verdade. Não é verdade, tá ligado? A IA nunca vai substituir um artista de verdade, nunca, porque... Tem uma pegada judaica também do equilíbrio, o caminho do meio. Então é você manter o que você já faz de bom e acrescentar os recursos. Exatamente, tá ligado? A IA vai ter a sua utilidade, né? E o artista em carne e osso também vai ter, tá ligado? É a mesma coisa que, por exemplo, quando surgiu... Tipo, um argumento que o pessoal usa muito, tipo, as imagens geradas por IA, ela não tem alma, não tem vida, mas às vezes não é pra ter mesmo, tá ligado? Às vezes a gente faz uma imagem que o propósito é que o bagulho não tenha vida, tá ligado? Então, é como você falar, tipo, um desenho animado, ele nunca vai ter a emoção verdadeira de uma pessoa atuando. Nunca vai mesmo, porque é um desenho, mas não deixa de ser uma forma válida de arte por causa disso, né? Não deixa no de ser aspecto imaginativo, ele tem um poder de encanto, às vezes, muito maior do que um real figure, né? Ele tem o poder narrativo, né, muito interessante, né? E, no fim das contas, a IA, a grande vantagem da IA é que ela democratiza muito o storytelling, né? Agora todo mundo consegue contar uma história, todo mundo consegue criar um curta-metragem, né? Tipo, muito fácil ali. Não muito, muito fácil, né? Mas assim, relativamente... Mas com muito menos esforço. Com muito menos dinheiro, né? Tipo, muito mais barato, né? Com um computador e um acesso à internet, o cara já faz tudo, tá ligado? E bastante tempo livre. Sim, com certeza. Mas assim, tipo, é muito mais prático, muito mais barato, né? Do que o cara contratar uma equipe de produção, um cameraman, uma iluminação, alugar um estúdio, né? Tudo mais, né? Então, a vantagem da IA é essa, tá ligado? Ela tem o seu espaço para conteúdo rápido, né? Conteúdo de propaganda, coisa assim, que é o que tu vê o pessoal usando e querendo ou não é o que dá certo, tá ligado? Querendo ou não, uma propaganda feita com IA vai chamar a atenção do cara, tá ligado? Até porque tem um lance de tendência, né? Mas falando em propaganda, eu vou aproveitar então, vou puxar aqui o primeiro bloco, primeiro intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta, continue conosco. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos mais uma vez com o programa Conexão Judaica, hoje com Paz Grimland, falando para a gente um pouco sobre esse mundo da produção e principalmente do conteúdo através das produções audiovisuais e internet. E eu queria te perguntar o seguinte, eu estou num momento fazendo vídeos de Torá, tentando também transmitir a mensagem mais aberta e fazer o ativismo pró-judaísmo, contra qualquer tipo de intolerância, não só anti-judaica. E, obviamente, esclarecimentos sobre Israel. E a gente fica pensando qual é a melhor maneira de comunicar. E testando coisas, você até falou no outro bloco, a gente precisa ter tempo para trabalhar com a IA, porque realmente depende, né, de muito tempo, de muito detalhe. Mas o que, na sua opinião, como alguém que está já trabalhando com isso há tanto tempo, alguém que dedica a vida, pode-se dizer a isso, do que a gente poderia melhorar em termos de produção de conteúdo judaico? E eu queria estender mais um pouco falando sobre o exemplo da Brasil Paralelo. Sim. Porque eu acho que ela pegou essa proposta em relação, eu não quero dizer ao conservadorismo, mas ela percebe, como muitos percebem, que existe uma deturpação na história, na educação, uma doutrinação proposital, e a impressão que me dá como quem assiste é que ela fala, não, vamos buscar, vamos fazer uma passada pela história, como ela foi, citando fontes e historiadores e cientistas, para assim poder fazer as pessoas se conduzirem a determinadas conclusões baseadas no que a gente acredita ser
de fato a história. Claro. Então, o que você acha que a gente podia fazer para ser uma espécie de Brasil paralelo, judaísmo paralelo, algo assim, inspirado mesmo nesse modelo, mas para tentar preencher essa nossa fraqueza, esse calcanhar de Aquiles que a gente tem? Cara, sabe, eu acho que eu tô tendo uma experiência muito boa nesse sentido, né? Porque o meu Instagram, no último mês, ele cresceu absurdamente. Eu tinha 2.000 seguidores, eu tô com 14 mil agora. Então, pra um mês, tá ligado? Tipo, isso é um crescimento absurdo, né? Eu tô com Reels, assim, corte de podcast, assim, que eu tô postando, né? Dos podcasts que eu fui participando ano passado, assim, eu tô começando a soltar os cortes só agora, assim. E teve um que pegou 1 milhão de visualizações, assim. Então, eu tô tendo a percepção de que o que viraliza atualmente é conteúdo curto, tá ligado? Conteúdo pra Reels, Shorts, assim, aquele conteúdo que o cara vai passando, assim, no celular, tá ligado? De repente ele para. Opa, deixa eu ver se eu até tipo, volta. Opa, né? Esse é o conteúdo que o pessoal tá consumindo em massa agora, né? Tipo, é o conteúdo que tá viralizando bastante. Então, o que não impede outros formatos de existirem, né? Porque justamente o outro formato existe para que se faça um corte daquilo e se poste como Reels, por exemplo. Você pode postar um shorts dessa entrevista aqui, por exemplo, né? Como Reels ali no Instagram e ter bastante visualização. Que faz uma propaganda cruzada também do vídeo principal e o corte. E o cara fica curioso e vai lá e assiste o canal. O podcast inteiro, Super né? A legal. entrevista inteira e tal. Já me aconteceu muitas vezes de ver um corte e mergulhar em 3 horas de podcast. Quero ver isso aqui inteiro, né? Então, é uma boa forma de divulgar o conteúdo, que o algoritmo vai e manda, né? E tem uma questão também de postura, né? Tipo, pra mim, particularmente, né? Eu acho que o que combina mais é tentar falar de uma maneira mais despojada, assim, de uma maneira mais aberta pro grande público, assim, né? Tipo, pra galera, assim, pro povão, assim, tipo, explicar sobre Israel, assim, pra essa galera que não entende muito, assim, tipo, tentar chegar no pessoal, assim, que não entende muito sobre Israel, sobre judeus e tal, mas tá querendo entender melhor, tá querendo se inteirar um pouco mais e explicar para essa galera numa linguagem mais acessível, assim, sem subestimar também o público, né? Claro. Tipo, sem também falar, tipo, porque você que é burro e não entende, eu vou te explicar aqui. Tipo, não, tá ligado? Não dá pra fazer uma coisa meio peninha, assim, né? Tipo, Meio impositiva. assim, tipo, não... Tem que ser também, mano, como se estivesse conversando numa conversa de bar, assim, né? Como se estivesse conversando com um amigo, assim. Tipo, eu acho que a melhor forma de você, né, ensinar qualquer coisa. Aí assim, trocando uma ideia, né? Tipo, você aprende muito mais lições pra vida numa conversa de bar do que numa aula, né? Uma aula ali formal, né? Professor empurrando o conteúdo e o aluno tendo que correr atrás. O professor ali falando que o delta, não sei o quê. Uma boa conversa, né? Eu gosto muito dessa ideia, principalmente aqui no programa, porque é a base da conexão, né? Quem trabalha com produção está sempre preocupado nas sinapses, como é que eu vou fazer conexões aqui e ali. E para mim, a BP, ela tem isso muito claro, para mim é muito óbvio, que a gente tem vontade de assistir aquilo ali para suprir muitas vezes uma carência de conteúdo que a gente não tem, histórico, político, bastidores. Total. Por isso que para mim é muito... E quando a BP ela começa a tocar em assuntos relacionados ao judaísmo, isso me anima ainda mais. Pô, que legal. Teve acho que Brasil, a primeira cruzada, a última cruzada, tipo, teve aquela sequência e estava muito relacionado, mesmo que de forma indireta, mas é uma parte da história onde a gente também tem intenção de contar, de preencher vazios. Sim. Depois o documentário, que inclusive está sendo transmitido pela própria TV judaica, From the River to the Sea. Eu trabalhei nesse documentário. Exatamente. Muito bacana, né? E que não porque você está aqui, mas mérito seu também, sem dúvida. Mas foi, acho que, o melhor trabalho que eu vi, assim, em grandes proporções em relação ao que aconteceu naquele dia trágico. Eu acho até hoje, cara, foi o melhor documentário que o Brasil Paralelo já produziu, porque é muito rico, é muito bom, tem uma imensidão de conteúdo, assim, condensada naquelas poucas horas de conteúdo, né? Tem entrevistas, inclusive, com palestinos, né? Contando a situação deles, tipo, eles mesmos contando. Não é um jornalista lá dos Estados Unidos que está contando e fazendo alguma narrativa por cima. Não, eles mesmos, né? Então,
documentário foi premiado, inclusive em Israel, foi premiado nos Estados Unidos também, na Argentina também, em vários lugares, né? E já tem gente considerando, né, que é um dos melhores, se não o melhor documentário, né, sobre a questão do conflito de Israel com a Palestina, né? E eu fico muito feliz, muito honrado de ter tido a oportunidade de trabalhar nesse documentário, né? Porque eu acho muito importante, assim, tipo, contar, desmistificar, né, a questão de Israel para as pessoas, porque eu, como israelense, assim, quando eu vejo o que se fala sobre Israel no Brasil, eu fico até chocado, tá ligado? Com como é desconectado da realidade, como é totalmente, sabe, às vezes são narrativas totalmente mentirosas, assim, totalmente fora da realidade. Por exemplo, agora nesse momento a gente está tendo uma guerra em Israel, né, a guerra com o Irã, né? E pro lado de Israel a gente sabe que essa guerra está indo bem, né? Tipo, Israel está conseguindo fazer uma contenção de danos muito bacana, né? Beleza, infelizmente tem gente morrendo e tal, né? Tá Mas quebrando a estrutura do regime. mas sim, mas para dentro de Israel, assim, né? Tem poucas causalidades, assim, né? Tipo, a Guerra dos 12 Dias, né? Ano passado, que eu tava lá, inclusive eu vivi todos os 12 dias, né, da guerra com o Irã ano passado, aquela guerra foi muito pior para Israel, né? Tipo, a de agora, Israel já tá meio que operando normal, a escola já tá voltando a funcionar e tudo, né? Mas o que tu vê na mídia é o pessoal falando Tel Aviv está destruída, Benjamin Netanyahu morreu, ele já morreu umas 5 vezes, E né? com 6 dedos. Do começo da guerra pra cá, o Netanyahu já morreu umas 5 vezes. Assim. Pois é. Interessante. E aí você falou das entrevistas com palestinos no documentário, e eu não pude deixar de lembrar do vídeo que você fez e postou esses dias, da manifestação de iranianos na Avenida Paulista contra pessoas doutrinadas, que inclusive falam, vão embora do nosso país, alguma coisa. Quer dizer, isso. Exemplo de xenofobia daqueles que dizem estar defendendo justamente aquele que eles estão expulsando. Exatamente. Assim, tem esse grupo de iranianos que todo domingo eles vão na Paulista, né? Eles são refugiados, né? E protestam contra o regime do Irã todo domingo na Paulista, na frente da CNN. Aí isso chegou nos ouvidos de grupos pró-Palestina, né? Grupos islâmicos do Brasil, de São Paulo, tudo. E sem que a gente soubesse, né, eles organizaram esse protesto na frente do protesto dos iranianos, né, tipo um contra-protesto ali, né, na frente. A gente não fazia a menor ideia disso, a gente foi lá achando que seria só mais um domingo normal ali protestando contra o regime do Irã, né, mas estava essa galera ali provocando, né, falando para os iranianos, né, sai desse país, não sei o quê, falando sionista, lugar de sionista é na ponta do fuzil. Esses dois eu consegui gravar, né? O que eu não consegui gravar, eles falando, né, lugar de israelense é fora do Brasil, eles falaram isso também, esse aí eu não consegui gravar. Teve um momento que os iranianos estavam meio enfileirados, assim, de costas, chegou um cara num patinete com uma bandana de caveira, assim, né, cobrindo o rosto, né? Ele tava num patinete, ele ficou atrás dos iranianos, assim, com a mão no bolso, como se fosse puxar uma faca, assim, tá ligado? Aí, mano, já fiquei em alerta, tipo... Caralho, velho. Olhei assim pra... Não tem limite, né? Olhei pra polícia, assim, o carro da polícia se aproximou um pouco e daí o cara foi embora, tá ligado? Então, tenso, velho. Aí, eu conversei depois com os policiais, me disseram que nesse dia 2 caras foram presos, né, ali do protesto dos palestinos e tal, e 2 foram presos porque eles estavam irregulares, né, eles tinham restrição jurídica pra não ir em manifestação, né, por comportamento abusivo e tudo. Incitação ao ódio, terrorismo. E foram mesmo assim, e daí foram presos lá, né? Então, complicado, velho. Tipo, essa galera é violenta. E é um fenômeno curioso, porque não sei se eu estou sendo parcial demais ou se eu era na minha impressão, mas eu sempre achei que essa única ausência completa de regras era contra os judeus. Era contra o judaísmo, antissemitismo, ele podia tudo, podia ser o absurdo, mais absurdo, tipo Israel ser atacado, o Jornal Nacional ia mostrar, não, Israel atacou. Ok. É um double standard, né? Era o double standard e, de repente, nos últimos anos, isso começou a virar um modus operandi não só contra nós, contra todo mundo que não pensa de acordo com a ideologia massificada, enfim, com a doutrinação. E não tem limite. Parece que o objetivo é levar as pessoas ao conflito. Apesar que se a gente pensar também
em toda a ideologia em si, ela já começa propondo o conflito de classes e toda essa loucura que só serve para dividir as pessoas, né? A princípio. Sim, a luta de classes, né? Tem toda uma escatologia, né, do marxismo, né? O marxismo ele funciona quase que como uma religião, se tu for para pensar, né? Porque ele tem uma visão de fim dos tempos e uma visão de pós fim dos tempos, assim, uma visão de um paraíso, assim, né? Só que é um paraíso imanente, né? Um paraíso na Terra, né? E isso torna muito mais uma complicado. religião secular, dá É uma pra religião dizer. secular, Até porque né? ela religa, né? Religar, ela tá ligando todo mundo embaixo desse guarda-chuva. O Islã hoje ele foi fortemente cooptado, né, pelo pensamento marxista, né, no século XX, e o que a gente tem do Islã hoje, né, em grande parte, tem uma ideologia marxista, né, na frente assim, do Islã, né? O pensamento de que a gente precisa trazer a jihad, né? A gente precisa trazer o fim dos tempos, a gente tem que fazer isso acontecer, né? É basicamente o Islã sob uma ótica marxista, né? Será que não é um mutualismo? Tipo, ambos grupos têm sua própria ideologia de dominação e eles falam, pô, acho que seria legal a gente enfrentar o inimigo comum, né, juntos, e depois a gente se mata e resolve. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Por isso que a gente tem alianças fortíssimas, assim, entre, né, o que a gente chama de bloco eurasiano, né? Tipo a Rússia, a China, o Irã, né? Contra o Ocidente, né? Ou o que sobrou do Ocidente, né? Então, a gente tem um momento bem delicado. Né, ou como você mencionou muito bem também naquela entrevista, de que o Mufti de Jerusalém, que era a autoridade islâmica, tentou trazer a solução final para a Palestina. Quer dizer, assim, não tinha Estado de Israel para esses ignorantes que ficam dizendo que a gente foi lá e tomou a terra deles. Eles quiseram levar o nazismo para nos exterminar de lá, porque nós estávamos antes deles, afinal de contas. E esse é o modus operandi do Islã, não falando aqui da religião, mas da história. É algo inegável. Infelizmente, eles se alimentaram disso, eles conquistaram, muitas vezes através de guerras e violência. E daí tem a galera que vai e fala, tipo, não, porque a história islâmica... Cara, a história islâmica é a história mais triste que tem, né? A história de culturas sendo dizimadas, a história de, sabe, como exterminaram a cultura persa, exterminaram o zoroastrismo, exterminaram os coptas, né? Exterminaram várias culturas ali em prol de um projeto de poder islâmico, né? E daí o pessoal vai e faz uma total deturpação da história para tentar dizer que não, quem extermina outras culturas são os judeus que estão matando os palestinos e a terra palestina. E é o imperialismo americano, mas nunca o islâmico. Esse nem existe. Uma coisa muito engraçada, né? Eles falam, não, porque Jesus era palestino, mas daí outra hora estão falando, não, porque os judeus mataram Jesus. Peraí. Escolha a sua narrativa, porque essas duas não estão batendo, né? Exatamente. Se ele era palestino, ele vivia em Judá, né? Então quem matou ele foram os palestinos. Judá era uma província palestina. Enfim, a gente está ironizando porque é um assunto, infelizmente, que foi levado tanto ao extremo da ignorância e que para a gente tentar encontrar o equilíbrio a gente precisa. Vai fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos mais uma vez com o programa Conexão Judaica, hoje recebendo o Paz Grimland e tendo aí a oportunidade de escutar das experiências, das estratégias, das produções, dos pensamentos, do ativismo e tendo a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Então aproveito para agradecer nosso amigo em comum, Arthur. Obrigadão, meu querido. Que aleatório, né? Aleatório totalmente. Ele que não é judeu, não é muito ligado, acho, na nossa comunidade. Eu não sei se ele conhece muitos outros judeus além de nós. Pois é, né? Eu conheci ele no Festival Libertário de 2018, né? A gente ia em grupo de anarcocapitalismo, assim, tá ligado?
Aí eu morava em Porto Alegre ainda na época, e daí ele me chamou, assim, tipo, Super. esse evento que ele tava organizando, né? Fiquei super também interessado em ir mostrar, assim, uns trabalhinhos, assim, as coisas, assim, não muito relevantes, assim, que eu Sim. tinha feito na época, né? Mas é trajetória, né? É, eu tinha 17 anos, né? E como são as coisas, né? Como Deus faz as coisas. De repente ele colocou alguém, X para nós dois, eu conheço ele também há um ano e pouco. Nada é por acaso. E a gente né? tem conhecidos, e provavelmente não são poucos, da comunidade. A gente nasceu Yakov, milhares né? de quilômetros para lá do oceano e estamos aqui nesse Brasilzão maravilhoso também. Com todo o amor que a gente tem verde e amarelo e ao mesmo tempo Claro. azul e branco. É até poético isso, né? Tá na bandeira. E o Brasil sempre E foi... verde, amarelo e vermelho, porque você também é gaúcho, né? Verde, amarelo e vermelho também. Porque eu morei no Sul e tenho ancestrais. Com certeza. O Sul é parte importante também da presença judaica no Brasil. Sim. Assim como todo o Brasil com os descendentes dos forçados, enfim, da Inquisição Tem que isso chegaram, também, que são né? milhões em potencial. Inclusive isso tem gerado uma polêmica até, né? Tem uma galera que tá... Eu não tô acompanhando muito bem, mas eu sei que tem uma galera que se opõe um pouco, tipo, a esse projeto. A comunidade tem suas limitações e suas imaturidades, na minha opinião, e às vezes não se estrutura o suficiente para entender o que está acontecendo, que para mim é um fenômeno de proporções bíblicas. Milhares, milhões de judeus descobrindo ao mesmo tempo, descendentes de judeus. Inclusive em Israel eu conheci vários, cara, vários. Em grupos, assim, né? Grupos de excursão, assim, né? Que vão ali enfim, grupos até religiosos, assim, né? Que levam, assim, tipo, para eventos, assim, para retiros, assim, para passar o Shabat e tal. Tem grupos de latinos, assim, que tu vê que nem é gente... não é gente de poucos lugares aqui ali, tem tipo todo lugar, né, velho? Não é gente da bolha. Tem Brasil, tem Argentina, tem E mesmo El Brasil, Salvador até. Mesmo Brasil, você fala cidadezinhas do interior, daqui dali, você fala, não imaginei nunca que ia ter Nordeste, judeu ali. Norte, Sudeste, tipo, Sul, Centro-Oeste até, e tem tipo México, Chile, Peru, assim, lugares que, tipo, caraca, eu não fazia fantástico. ideia que tinha comunidade judaica aqui, né? É muito doido, cara. Isso ajuda a gente a entender por que os nossos números não batem, eu acho. Por que antes da Segunda Guerra estávamos em torno de, sei lá, 12 a 15 milhões? Depois da Segunda Guerra perdemos, infelizmente, 6 milhões estimados. Mas mesmo assim o crescimento ele é estranho, tem uma taxa, infelizmente, muito grande de assimilação, de gente que acaba não recebendo a educação judaica, a influência judaica e se afasta. Mas grande parte foi perseguida e forçada a se desligar. E, de repente, a internet mostra para eles esse caminho de volta, né? É verdade. Inclusive, a história do meu bisavô é uma história bem triste, né? Porque ele foi liberado de Auschwitz pelo exército soviético, né? Só que assim, ele tinha 16 anos e já não tinha mais nada, tá ligado? A família dele quase toda morreu, assim, né? Todo mundo que ele conhecia, assim, pelo menos, morreu, né? E ele não tinha nada, assim, tá ligado? Então, o que sobrou pra ele foi ir pro exército soviético, né? Então ele se alistou no exército soviético, o exército vermelho, né? E foi lutar com os soviéticos porque era a única coisa que tinha sobrado pra ele, né? Tipo, era isso ou, sei lá, ou ficar no campo de concentração, assim, ali, tá ligado? Então, ele lutou no exército soviético por alguns anos, né? E depois foi para Israel, né? E pelo que eu sei, isso foi bem comum até, né? Tipo, tiveram até vários casos assim disso, né? De sobreviventes do Holocausto que depois que foram libertos ali dos campos de concentração, entraram no exército soviético, ficaram um tempo lutando ali com os soviéticos e depois foram, né, para Israel eventualmente, né? Encontraram lá uma certa segurança e até propósito, porque entendiam que iam lutar contra os nazistas, né? E de repente iam libertar. Sim. Fantástico isso, né? Impressionante. Não era nem por ser comunista, nem nada disso, né? Porque era o que tinha, né? Exato. Enquanto que alguns eram muito contrários, que falavam, não, mas eles já mandavam a gente para a Sibéria, mas a gente está no meio de uma guerra. Sim, Não dá para ficar parado. Escolher o menos pior, né? Não adianta.
e a melhor chance de sobrevivência, eu imagino, né? No fim das contas, toda a história política do mundo, se tu for ver, é escolher o menos pior, né? O perfeito, o ideal é só Deus, tá ligado? Nunca vai ter isso num poder secular. Ele é o perfeito ideal, mas quanto a gente já não se matou em nome dele, supostamente em nome dele, né? Então... Tem até uma piada que eu escutei esses dias. Chegam para Deus e falam, Deus, qual é a sua religião? Fala aqui pra gente, abre o jogo. Você é judeu, cristão, islâmico, umbandista? Eu falei assim, eu não tenho religião nenhuma. É só se matar aí, eu sou só Deus, tá tudo certo. E, de fato, a gente muitas vezes se pega muito em ritualismos. Não rituais, mas ritualismos, que é quando aquilo vira tão mecânico, já não conversa, já não tem uma conexão. E a pessoa esquece o propósito, ensinamento daquilo. Pra que a gente está fazendo isso? Assim, eu vou te falar, eu não tive uma criação religiosa, assim, tipo, eu fiz o Brit Milá e tal, mas da mesma maneira que uma família católica de BGE, tipo, batiza o filho e depois nunca mais leva pra igreja, assim, né? Então, assim, a criação religiosa, da prática, do ritual e tal, isso eu não tive. Mas eu nunca deixei de ter uma conexão bem profunda com Deus. Assim, eu sempre, praticamente a todo momento, assim, eu tô falando com Deus, eu tô ciente de que Ele existe, Ele tá observando minha vida, né? Eu me pergunto, tipo, você acredita em Deus? Não, eu não acredito, eu sei que existe. É como eu perguntar, tipo, você acredita no seu cabelo? Eu não acredito, eu sei, eu tô sentindo ele aqui, né? Tá ficando com mais entrada, mas tá aqui ainda. Aí, você sabe, você eu vê, sei, eu você sinto, convive. Entende? Então, assim, a existência de Deus para mim é uma não questão, assim, tipo, eu sei, eu tô ciente disso e na minha vida eu sinto isso diariamente, assim, sabe? Tudo que eu faço é com a ciência de que tem um Deus que vai me julgar no final da minha vida conforme tudo que eu tô fazendo aqui, né? Então, assim, eu acho que não... Pra mim, no momento, pelo menos, né? No meu momento atual, não faz muito sentido, tipo, sei lá, eu ir pra uma yeshiva, tá ligado? Qualquer coisa assim. Não faz sentido porque não tem a ver com a minha criação, né? Não tem a ver com quem Mas no que você falou agora, tipo, eu sei, você fez uma conexão judaica, aproveitando aqui o merchandising do programa, mas com ninguém mais, ninguém menos do que o Rambam, o Maimônides. Primeira mitzvah, ele enumera os 613 mandamentos e ele coloca no livro que é o livro das mitzvot, o livro dos mandamentos. A primeira não é acreditar em Deus. É amar a Deus. É saber que Deus existe, é conhecer a Deus. Conhecer. E assim, quando você lê isso, a tendência natural é se chocar, porque a gente já tem uma mentalidade onde a gente, sei lá, emuná, bitachon, confiança, fé. Não, a gente é uma coisa racional, é saber que Deus existe, saber que o mundo em si não funcionaria. E é uma coisa real, concreta, né? Se não fosse exatamente. Eu não consigo... coisa real e concreta. Eu vou te falar, eu legitimamente não consigo entender a mentalidade de um ateu. Eu consigo entender o porquê do ateísmo existir, mas eu não consigo entender a mentalidade do ateu. Tipo, o cara que olha pro mundo, olha, tipo, sabe, pra quantidade de galáxias que existem, quantidade de células que tem no corpo humano. O cara que olha para o sistema nervoso, tá ligado? Tão perfeito, pensa, tão complexo, né? E olha para tudo isso e diz, isso tudo é fruto do acaso. Não teve um planejamento. Ganhou na loteria. Por trás. Não teve um planejamento por trás. Tipo, pô, cara, eu acho que tu precisa ter muito mais fé para acreditar nisso, né, cara? Eu acho que se tu aplica a navalha de Ockham ali, né, tipo, o cenário mais plausível é que tem um Deus que arquitetou tudo isso, né? Sim, e interessante a preocupação que muitas vezes, não vou dizer o ateu em si, mas dos movimentos contrários à existência de Deus querem caricaturar quem acredita como algo meio primitivo e se sentem na necessidade de ficar provando, não, porque aqui a gente comprovou pela ciência, não sei o quê, aí passa alguns anos, vem um outro experimento científico, ou aquele da partícula também, o bóson de Higgs, que fala da assinatura divina. Não, a teoria do Big Bang, quem escreveu essa teoria foi um padre. Então, assim, pois é. Não é, tá ligado? Você... Que provavelmente não acreditava que o Big Bang aconteceu por um acaso. Tá ligado? Isso aí você tá tentando estudar dentro da materialidade, né? Dentro do fenômeno da matéria, como é que ela se desenvolve dentro das leis que existem, né? Leis que estão aqui. Agora, a teologia é por que essas leis estão aqui, entendeu? E isso é só a existência de Deus que vai explicar, né? Tipo, por que existe
a gravidade. O cara pode tentar explicar, não, a gravidade existe porque tem um fluxo aqui do não sei o que, blá, blá, blá. Tá, mas por que tudo isso existe? Entendeu? Por que existe algo ao invés de nada? Né? Por que a gente está aqui agora respirando ar? Por que existe oxigênio? Tá ligado? Por que tudo isso é uma coisa ao invés de não ser uma coisa? Né? E isso não adianta, tá ligado? Tu vai, em última instância, tu vai ter que recorrer à grande pergunta. Ou é tudo fruto do acaso, ou existe um ser pessoal, não é um Deus tipo o Deus de Aristóteles, assim, tipo uma força superior, não, um ser pessoal mesmo, consciente, né, que planejou tudo isso. Né? Ou existe isso, ou é tudo fruto do acaso. É tudo ou nada. E se for tudo fruto do acaso, então não tem Tudo sentido certo, nenhum, então eu vou me matar agora. Não tem regra, Não tem. ou ao contrário, ou eu vou pegar o mundo inteiro para mim, sair dominando. E é matar interessante todo que a mundo, gente consegue fazer um paralelo com determinadas ideologias e crenças, cujo objetivo é esse. Então eu vou dominar tudo, então meu Deus quer isso para honrar o nome dele. Não. Só faz sentido também que haja um Deus se a intenção dele com a sua criação, penso eu, seja que algo identificante, algo que vai somar, que vai produzir uma evolução, inclusive. Com certeza. Adão e Eva mesmo, eles foram criados pela narrativa bíblica adultos, mas eles não tinham maturidade, eles não tinham vivência. Então penso eu que todo aquele jogo da história do primeiro pecado, em parte, é uma experiência de educação, que não que Deus precisava experienciar, mas para nos ensinar, para que a Torá seja um instrumento também para a gente poder educar e conhecer a nossa natureza. Claro, né? tudo isso está dentro do plano de Deus, né? Às vezes a gente, olhando essas pequenas questões assim, né, da vida, a gente vê uma pessoa passando fome na rua, a gente pensa, como é que tu vai me dizer que tem um Deus que está deixando isso acontecer, tá ligado? Como é que tu vai me dizer que isso, o cara passar fome, é parte do plano de Deus? Só que é real, velho, é que quando você fala em plano de Deus, tu tá falando de algo eterno, tá ligado? Então, tu tá vendo num determinado momento da história... um foco ali, aqui aumentado. Um foco muito pequenininho, numa coisa Exato. que, velho, tu não sabe qual que vai ser a recompensa espiritual daquela pessoa, tu não sabe como é que vai estar aquele cara amanhã, tu não sabe como é que estava aquele cara ontem, entendeu? Então, Pois é. é até mesquinho, né? A pessoa, tipo, focar nessas pequenas coisas e esquecer da big picture, assim, né? Do grande... Pô, cara, do quão grande é o mundo, né? Do quão grande é o universo e como que é incrível que tudo isso esteja funcionando de alguma todo maneira. O propósito, né? Existe um propósito. E quando a gente vive por um propósito, a gente não carrega tudo sozinho. Se a gente não tem uma pessoa em algum determinado momento passando fome, a gente nunca vai ter a oportunidade de ajudar essa pessoa. E de entender a importância disso. De entender a importância, de entender a caridade, né? Se Deus não permite que o mal exista no mundo, Deus não tem como permitir que a caridade exista no mundo. E aí não vai ter livre-arbítrio, não vai ter vida, né? Enfim, infelizmente o programa fica pequeno quando a conversa é muito interessante. Eu queria te agradecer mais uma vez, você aceitou o convite, dizer que é um prazer te conhecer também pessoalmente, te parabenizar e estendendo esse parabéns a Brasil Paralelo por todos. Agradeço primeiramente como brasileiro, acho. Acho que eu tenho mais a agradecer, apesar que as questões judaicas são existenciais e de sobrevivência, então elas também têm sua urgência e sua prioridade sempre. Mas Brasil Paralelo, então parabéns pelo seu trabalho, por estar lá e parabéns também a todo o pessoal que está, penso eu, educando o Brasil, que já vem sendo deseducado há tanto tempo, e que a gente possa também fazer esse bom trabalho, né, judaico cada vez tem aparecido mais pessoas, mais influências, mais ativistas, judeus ou simpatizantes se engajando, e se Deus quiser que a gente possa vencer essa guerra de narrativas, porque a única narrativa que a gente quer levantar é a verdade, né? Mais nada do que isso. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam conosco este programa. Todas as quintas-feiras no aplicativo da TV Judaica, às 21 horas, a gente tem programas inéditos e também pelo próprio aplicativo já é possível assistir a todos os programas passados. Não só Conexão Judaica, mas toda a programação também da TV Judaica, 24 horas, levando notícias de Israel e do mundo para você. Shalom, shalom.